Fala galera, separei aqui 20 questões a respeito de ginecologia, temas específicos como vulvovaginite, cervicites, e vamos estar dando início na nossa resolução. E para começar, essa daqui é uma questão de 2025 do INEP, né? Que diz: mulher de 30 anos é encaminhada pelo médico da unidade básica de saúde para avaliação com ginecologista. Relata corrimento com odor fétido após o término da menstruação. Nos últimos 3 ciclos menstruais, e apresenta o laudo de citologia cervical realizada na OBS, com presença de epitélio escamoso e glandular, flora com lactobacilos e dentro dos limites da normalidade. Ao exame especular, observa-se corrimento abundante, homogêneo, com vagina e colo uterino de aspecto normal e sem hiperemia. Teste com hidróxido de potássio realizado na secreção vaginal com a percepção de odor fétido e pH superior a 5. No exame a fresco da secreção vaginal, observam-se células guia, a clue cells, no microscópio. Nesse caso, quais são, respectivamente, o diagnóstico e o tratamento a serem prescritos? Então, nós temos uma paciente que, pelo critério de Amsel, né, teve o teste de KOH positivo, o pH superior a 4,5, né, que deu 5, e além disso, observou-se as clue cells. Então, a gente desconfia que seja uma vaginose bacteriana. O tratamento é com metronidazol por via oral, ou em forma de creme vaginal, ou com clindamicina creme. Eu acredito que essa seja a resposta correta, e vamos verificar o gabarito, e realmente positivo. Então vamos para a próxima, não vamos enrolar muito. Essa é uma questão de 2026, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da Universidade de São Paulo. Diz aqui: uma gestante de 32 anos que gesta 2 para 1, com idade gestacional de 18 semanas e 2 dias. Na consulta pré-natal, refere corrimento e queimação vulvar. Refere ser o segundo episódio nessa gestação. Ao exame especular, conteúdo branco, grumoso, pH de 4, microscopia com hidróxido de potássio KOH 10%, mostrando pseudoífas. Qual a conduta mais adequada para essa gestante? Então, pessoal, o que a gente está pensando aqui? A gente está pensando não é vaginose, né? A gente está pensando na cândida, né? Na candidíase, né? Então, o que a gente vai utilizar para essa paciente que é uma gestante? Gestante, será que ela pode fazer uso de fluconazol? Eu não me recordo. Será que ela pode fazer uso de fluconazol oral? Eu acho que não. Vou deixar essa aqui, vou desconsiderar essa questão, essa alternativa. Miconazol creme vaginal 10 noites, provavelmente eu acredito que essa seria legal. Nistatina creme vaginal 10 noites? Fiquei na dúvida também. Óvulos vaginais de bicarbonato de sódio a 10% por 10 dias? Eu nunca ouvi isso daqui. Eu fiquei na dúvida entre essas duas, tá? Por que eu estou em dúvida nessas duas? Porque eu acredito que tem que ser por creme vaginal. E aqui diz que esse é o segundo episódio nessa gestação. Então, será que ela já tentou o miconazol e não deu certo? O que será que está acontecendo, né?
Então eu fiquei com dúvida nessas duas, eu vou acabar marcando a B mesmo, né, para verificar, vamos verificar. E acabamos acertando, pessoal. Então, ó, o tratamento é o miconazol em creme vaginal, é uma opção segura e eficaz para o tratamento da candidíase vulvovaginal em gestantes. O uso tópico é preferido durante a gravidez para evitar riscos associados a medicamentos orais. Vamos dar uma olhadinha por que não é nistatina. Ó, a nistatina, ela é um tratamento para candidíase, porém o miconazol é geralmente preferido devido à sua eficácia superior. Além disso, a questão especifica a conduta mais adequada que é o miconazol. Olha, interessante. E o oral, que era o fluconazol, ele não é recomendado durante a gestação, é isso mesmo, devido aos potenciais riscos ao feto. O tratamento da candidíase vulvovaginal em gestantes deve ser feito com medicações tópicas. Legal, e essa daqui eu nunca ouvi falar. O uso de óvulos vaginais de bicarbonato de sódio não é um tratamento adequado para candidíase vulvovaginal. Interessante. Vamos lá para a terceira questão. Essa daqui é de 2025, da Prefeitura de Macaé. Diz aqui: mulher de 26 anos que gesta 2 para 1 com parto vaginal e um aborto. Queixa-se em consulta ginecológica de corrimento vaginal volumoso iniciado há uma semana, purulento, de odor fétido, com episódios de prurido vaginal. Foi colhido material para microscopia a fresco que revelou a presença de protozoário móvel. Opa, protozoário móvel. A respeito do diagnóstico mais provável, leia as afirmações abaixo. Então, como disse aqui, a protozoário móvel, eu estou pensando na tricomoníase. E vamos verificar aqui as afirmações, o que ele diz, e vamos verificar quais são as corretas e quais são as incorretas. Em pacientes com altas concentrações do organismo, pode ser observado uma colpite macular, colo em framboesa. Olhe, eu acredito que essa alternativa esteja correta, né? O colo em framboesa supostamente seria devido à tricomoníase, mas agora o que ele diz aqui, em alta concentração do organismo, será que é só quando tem alta concentração do organismo? Isso eu não sei dizer, mas aparentemente eu vou deixar essa como uma afirmativa correta. A alternativa 2, né? Afirmativa 2. Teste das aminas pode ser positivo. Sim, essa daqui é correta. Então, a 2 eu considero como correto. Então, olhando aqui as alternativas, a eu excluo, a B eu excluo, porque não tem a 2, e apenas a afirmação eu também excluo. Então, eu já fico em dúvida aqui entre essas duas opções, né? Então, realmente a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira. Agora a gente vai verificar se a 3 é verdadeira. Se a 3 for verdadeira, a gente já pode marcar aqui. Então vamos lá. Essa vulvovaginite está associada a um aumento de 2 a 3 vezes do risco de aquisição de infecção pelo HIV. Que afirmação complexa, hein, gente? Olha, essa vulvovaginite está associada a um aumento de 2 a 3 vezes do risco de aquisição de infecção pelo HIV? Será que ela tem alguma relação assim com o HIV? Ela sim é uma doença sexualmente transmissível, mas qual que é a relação dela com o HIV? E aí, gente, essa alternativa, essa afirmativa, é verdadeira ou é falsa? O que vocês me dizem? Eu vou marcar como verdadeira.
Vou marcar com verdadeira. Eu nunca ouvi isso daqui, nunca ouvi falar a respeito disso, mas eu vou acabar chutando como verdadeira. É o que é a única questão aqui que muda é isso daí, tá? Então, vou marcar essa daqui e vamos ler a 4 e a 5 também, só para a gente verificar, porém a 4 e a 5 é bem provável que sejam verdadeiras, tá? Então, a quarta. Metronidazol oral é a droga de escolha para o tratamento dessa infecção, sim. Parceiro sexual deve ser tratado, sim. Então, fiquei na dúvida só da terceira. Vamos verificar? E a gente acertou, pessoal. Acertamos. Ó. A tricomoníase está associada a um aumento do risco de aquisição de infecção pelo HIV. Então, realmente, é verdadeira. Uau, eu não sabia dessa relação. E vamos para a próxima. Vamos lá, uma questão de 2026 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Diz aqui: mulher de 24 anos de idade com queixa de corrimento vaginal amarelado e aumento da secreção nas últimas 48 horas, sem prurido vaginal. Refere dor leve no hipogástrio, sem febre. Ao exame especular, observa-se conteúdo mucopurulento na endocérvice e discreto sangramento. Ao toque, o colo é friável. O teste rápido de amplificação de ácido nucleico é positivo para Neisseria gonorrhea e Chlamydia trachomatis. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais adequado e eficiente atualmente. Então vamos lá, ela está com gonorreia e clamídia. A ceftriaxona eu sei que é uma dos medicamentos, então essa daqui estaria errada. Ceftriaxona, e essa aqui estaria errada. E agora, o que trata a clamídia? A azitromicina ou a doxiciclina? Que vergonha! Eu não me recordo, pessoal. A ceftriaxona eu sei que trata a gonorreia, tá ótimo. Porém, e agora? É doxo ou azitromicina? E agora? Qual que é mesmo, gente? Vamos lá. Eu vou colocar como... dox, será que é dox? Tô tentando lembrar. Me dizem aí. Se vocês estão assistindo a essas questões aí, coloquem aí embaixo qual que é o tratamento. Qual que eu vou colocar, gente? Doxiciclina por 7 dias via oral? Ou azitromicina? Eu vou colocar a dox. Foi, galera. É isso mesmo. Doxiciclina é eficaz contra a clamídia, cobrindo assim ambos os patógenos. Então, deixa eu só ver o que diz a respeito da azitromicina. Embora a combinação de ceftriaxona e azitromicina seja eficaz, a dosagem correta de ceftriaxona para o tratamento de infecções gonocócicas não complicadas é de 500 mg intramuscular em dose única. Isso, dose única, tá certo. Mas a azitromicina deve ser administrada em dose única de 1 grama via oral. O que está correto. Tá certo. No entanto, a doxiciclina é preferida para o tratamento da clamídia trachomatis em casos de co-infecção. Mas está falando que ela teve uma co-infecção? Não, né? Refere dor leve em hipogástria. Ao exame especular, observa-se conteúdo mucopurulento e discreto sangramento. O teste rápido é positivo nesse assinado. Não fala nada. Bom, tratamento é esse: CEF 500 IM dose única e doxiciclina 100 mg VO por 7 dias. É isso aí. Vamos para a próxima. 2026, Faculdade São Leopoldo Mandique.
Uma mulher de 28 anos procura atendimento ginecológico relatando corrimento vaginal abundante, decoloração amarelo esverdeada e odor fétido, associado a ardor vaginal, prurido e dispareunia. Refere que os sintomas iniciaram logo após o término da menstruação. Ao exame especular, observa-se intenso processo inflamatório vaginal e presença de pontos hemorrágicos no colo do útero, conferindo assim o aspecto cervice em morango. Então a gente está falando do tricomonas e considerando o quadro clínico e o agente etiológico envolvido, assinale a alternativa verdadeira. A principal forma de transmissão é fecal oral, sendo comum a transmissão por água contaminada? Não. Uma doença sexualmente transmissível, uma IST. O homem não participa da cadeia de transmissão, pois o parasita não sobrevive no trato genital masculino? Não, essa é falsa. O agente etiológico pode sobreviver por algumas horas fora do organismo humano, especialmente em ambientes úmidos, o que explica raros casos de transmissão não sexual. Olha, para mim isso aqui é uma doença IST e supostamente 100% IST, mas eu fiquei na dúvida lendo essa afirmação. Vou deixar ela no pente. Que diz a última: o corrimento vaginal ocorre em menos de 10% dos casos e, em geral, não apresenta odor característico. Eu acho que essa é falsa. Então, eu vou marcar essa daqui, gente. Caramba, será? O agente etiológico pode sobreviver por algumas horas fora do organismo humano, especialmente em ambientes úmidos, o que explica raros casos de transmissão não sexual? E é exatamente isso. Vamos para a próxima. Que sono, tô cansado. Ginecologia e obstetrícia. Paciente de 24 anos apresenta corrimento vaginal e prurido. O exame microscópico revela tricomoníase. Qual é o tratamento indicado? Antifúngico oral? Não. Metronidazol? Sim. Antibiótico? Não. Antiviral? Não. Bom, essa é questãozinha direta. Questão que eu gosto é a questão direta. Vamos lá, mais uma. Questão do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos de 2025. Diz assim: mulher de 35 anos de idade procura o ambulatório ginecológico com queixa de corrimento vaginal há 2 semanas. Este é acompanhado de odor desagradável e prurido leve na região genital. Tem história de episódios recorrentes de infecção vaginal nos últimos 6 meses, mas nega ter tido dor abdominal ou dispareunia. Ao exame, observa-se corrimento vaginal acinzentado, homogêneo, com presença de odor fétido após teste com hidróxido de potássio, que é o KOH, e sem sinais de inflamação vulvovaginal. O exame microscópico do conteúdo vaginal revela células CLU, células epiteliais com bordas borradas. Com base no caso descrito, qual é o diagnóstico mais provável para essa paciente? Vaginose bacteriana. E vamos para a próxima. 2026. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira. Nossa, tá friozinho aqui, cara. Vamos lá. Mulher de 38 anos queixa-se de corrimento vaginal fétido, prurido e dispareunia. Exame especular: secreção amarelo esverdeada, bolhosa. Vamos lá, vamos de novo aqui, que essa aqui tá muito direta, mas eu fiquei na dúvida. Diz o quê? Mulher de 38 anos, ok, queixa de corrimento vaginal. Decorrimento vaginal fétido, ok, tem cheiro,
prurido, ó, tem prurido e dispareunia. Como tem prurido, eu vou descartar vaginose bacteriana. Ok? E aqui, ó, de alternativa, nós temos também herpes genital. Não tá falando nada de vesícula, então eu já tô descartando. Aí, vamos lá. Já tô em dúvida aqui, ó, entre tricomoníase e candidíase vulvovaginal. No exame especular diz, ó, secreção amarelo esverdeada. Bolhosa, amarelo esverdeada, acho que é tricomoníase, se eu não me engano. A candidíase, se eu não me engano, era branco, né? É branco grumoso, candidíase. Candidíase é branco grumoso e a tricomoníase é amarelo esverdeada. Então, provavelmente é essa a alternativa. E travou aqui. Aí, exatamente correto. Vamos para a próxima. Nona questão, 2026, da Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Em relação às vulvovaginites, é correto se afirmar: a vaginose bacteriana tem como seu agente etiológico fundamental a Gardnerella vaginalis. Sim, verdadeiro. Já achamos a resposta correta. Mas eu vou dar uma lida, porque às vezes eu faço cagada e simplesmente vou verificar o gabarito e às vezes eu errei. Então vou ler as outras alternativas. No caso de infecção por Gardnerella vaginalis, ela apresenta uma atuação isolada de outros micro-organismos. Sinceramente, eu não entendi o que está falando. Vamos lá. No caso de infecção por Gardnerella vaginalis, ok, ela apresenta uma atuação isolada de outros micro-organismos? Não sei. Na tricomoníase vaginal, ocorre a multiplicação de seu agente etiológico em pH alcalino. Sim. Não é? Tricomoníase também é um pH mais alcalino do que o tradicional. Tá certo também essa. A transmissão sexual da tricomoníase ocorre por meio da passagem do agente acumulado na glande durante a relação. Não necessariamente, né? A principal forma de contato de candidíase vulvovaginal são as relações sem proteção. Ah, essa daqui tá errada, né? Essa aqui, a candidíase pode ser por falta de higiene também, né? Olha, eu assim meio que fiquei com dúvida entre essas duas alternativas. Vou marcar essa primeira aqui. A gente acertou, ok. Mas agora eu quero ler por que a C que eu tinha ficado com dúvida, né? Por que tá errado? A alternativa está incorreta porque a tricomoníase vaginal é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que se multiplica em ambientes com pH mais alcalino. Mas a afirmação não está correta em relação ao pH, pois o ambiente vaginal saudável é naturalmente ácido. Que explicaçãozinha safada. Que explicaçãozinha safada é essa? Ai, meu Deus. Que questãozinha. Bom, próximo, vamos lá, para a décima. Uma mulher de 27 anos, sexualmente ativa, queixa-se de corrimento profuso, amarelado, com sensação de queimação na vagina, que piora no período pós-menstrual, nega prurido vulvar e ao exame observam-se hipiremia de colo e vagina e medida do pH vaginal maior do que 4,5. Diante desse quadro, a principal hipótese diagnóstica é pH está elevado, então eu não vou pensar em candidíase. Enterobiose. Isso já vou descartar, gente. Tricomoníase e vaginose bacteriana. Como diz aqui, ó, prurido,
e uma hiperemia de colo, vagina, tal, eu vou estar colocando como tricomoníase, porque se eu não me engano, a vaginose não tem prurido, geralmente não vai ter essas queixas de inflamação, diríamos assim, né? Por isso que eu vou colocar a tricomoníase. E é exatamente isso, e vamos para a próxima. Estamos indo bem até aqui, e vamos manter assim, né? Vamos manter desse jeito, por favor. Vamos lá. Mulher de 28 anos, referindo corrimento vaginal esbranquiçado, sem odor, acompanhado de prurido intenso há 5 dias, sem outras queixas. Ao exame físico, um corrimento branco, abundante, com grumos aderidos à parede, e no exame a fresco do conteúdo vaginal observa-se hifas e esporos. Com base na causa mais provável das alternativas abaixo, pode-se optar como tratamento. Aqui eu estou pensando uma candidíase, então eu não vou dar metronidazol, não vou dar aciclovir, clindamicina também não, sequinidazol e butoconazol. São os tais do zol, isso é. E agora, o que a gente vai dar para ela? Oral ou creme vaginal? Eis a questão. O que a gente vai dar para essa paciente? Vamos dar um sequinidazol, 2 gramas via oral? Ou um creme vaginal? Eu não sei. Vocês sabem? Qualquer coisa coloque aí. Vou colocar como o creme vaginal. Vamos ver se é o creme vaginal. E acertamos. E agora eu quero ler o porquê que não é a D. O sequinidazol é um agente antimicrobiano eficaz contra infecções parasitárias e bacterianas, como a tricomoníase e vaginose bacteriana, mas não é eficaz no tratamento de infecções fúngicas, como a candidíase, que é a causa mais provável dos sintomas apresentados. Caramba, não sabia disso. Ai, que sono. Vamos para a próxima. Questão número 12, 2025, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Qual das alternativas abaixo não é considerada medida profilática para evitar as leucorreias vaginais? Usar roupas íntimas de tecido à base de algodão? Sim, eu acredito que essa seja uma medida adequada, então não é essa a alternativa. Usar absorvente diário para não haver contato com a secreção vaginal patológica, evitando recorrências. Essa daqui eu acho que vou deixar ela aqui. Não sei se aqui tá certo não, hein? Não usar sabonetes íntimos. Opa, tem que usar sabonete sim, mas... Caramba. Qual das alternativas abaixo não é considerada medida profilática para evitar as leucorreias vaginais? Não trocar frequentemente de parceiros. Ó, isso aqui é verdade. Eu não posso ficar trocando de parceiros frequentemente. Isso aqui tá certo. Não usar ducha vaginal. Isso aqui também tá certo. Não pode usar ducha vaginal. Agora, entre essas duas aqui. Não usar sabonete íntimo. Será que o correto seria utilizar sabonete íntimo? Então, vamos lá. Usar absorvente diário para não haver contato com a secreção vaginal patológica, evitando recorrências? Gente, eu acho que isso daqui tá errado. Essa aqui é errada. Porque assim, ó, usar absorvente diário seria difícil para mulher, né? Principalmente mulher, né? Vaginal, né? Então, leucorreias vaginais. Então, difícil para mulher ficar usando um absorvente diário, né? Para evitar o contato com secreção vaginal patológica. Eu acho que isso aqui está errado. Isso aqui não é considerado uma medida profilática. Porém, eu fiquei em dúvida dessa do sabonete líquido. A gente acertou. E aqui, deixa eu identificar, porque essa aqui eu não sabia e estou aprendendo agora. Então, olhe. A alternativa está incorreta, porque não usar sabonetes íntimos é uma medida profilática
para evitar irritações e desequilíbrios na flora vaginal que podem levar a leucorreias. Sabonetes íntimos podem alterar o pH vaginal e a flora natural, aumentando o risco de infecções. Olha só que interessante. Interessantíssimo isso. E às vezes a gente vai nos supermercados, né, ou farmácias também, e a gente acaba encontrando sabonete íntimo. Complicado, né? Não sei nem como é que são as propagandas na televisão e etc. Bom, vamos lá. 2024, Universidade Estadual de Maringá. Paciente com queixa de prurido vulvar associada a corrimento vaginal branco. Qual o tratamento indicado? Eu acredito que seja miconazol creme vaginal, a primeira. Azitromicina, não. Tinidazol via oral, acho que não. Clindamicina, metronidazol, eu estou pensando numa candidíase. Eu daria miconazol creme vaginal. Isso aí. Em relação à candidíase vaginal, é correto afirmar que estão presentes pseudohifas no exame de bacterioscopia. Sim, né? É na bacterioscopia, né? Bacterioscopia. Estou visualizando bactéria e estou vendo fungo. Tá estranho isso aqui. Ficou estranho. Vou deixar essa aqui, mas fiquei um pouco na dúvida pelo termo utilizado, bacterioscopia, né? Mas até então tá certo, né? São pseudo-hifas, né? Mas se bem que aqui tá escrito infas. Não sei se isso aqui se tá por querer ou não. Bom, vamos lá. Alternativa B. Para o diagnóstico da condição, é necessário realizar cultura da secreção vaginal? Não, não é necessário fazer cultura. Ocorre devido a uma diminuição do número de lactobacilos e um aumento das bactérias anaeróbicas na flora da vagina. Na verdade, é o contrário, né? É devido ao aumento do número de lactobacilos, né? Ou é pela diminuição? Bom, eu acho que é pelo aumento de lactobacilos que acontece a candidíase vaginal. Então, eu acho que essa aqui está errada. Pelo fato de o agente causador ser veículo por via sexual, é considerada infecção sexualmente transmissível, sendo indicado tratamento de rotina parceiro. Não, 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 não. Então, eu vou colocar como A. E é exatamente isso. Ficou um pouquinho confuso essa afirmação, mas realmente é essa. Por que ficou confuso? Vou fazer uma bacterioscopia, porém a candidíase não é uma bactéria, né? Então ficou isso que eu fiquei confuso, isso que estava me levando à confusão. E diz o que aqui? A alternativa está correta porque a presença de pseudohifas no exame de bacterioscopia é um achado característico da candidíase vaginal. A Candida albicans, principal agente causador da candidíase, forma pseudohifas que podem ser visualizadas em exames microscópicos, confirmando a infecção. E aqui, pessoal, a vaginose bacteriana ocorre devido à diminuição de lactobacilos e aumento de Isso, então vamos lá. Vaginose bacteriana, a vaginose é que é devido à diminuição de lactobacilos e aumento de bactérias anaeróbicas. Isso é a vaginose bacteriana. Enquanto a candidíase é causada pela proliferação de fungos do gênero Candida, sem relação com flora bacteriana. É isso. E vamos lá. 15 de 20. Vamos lá, que já estou cansado e falta 5 questões. Vamos lá. Rede integrada de 2026. As vulvovaginites estão entre as queixas mais frequentes nos consultórios ginecológicos. E a diferenciação entre suas principais causas é essencial para o tratamento adequado.
Sobre o diagnóstico de candidíase vulvovaginal, analise as sentenças. Vamos lá. Na candidíase, o pH vaginal na candidíase é tipicamente alcalino com valor superior a 4,5, sendo este um critério diagnóstico fundamental? No. Candidíase vulvovaginal, eu lembro de lactobacillus, AC, né? Bacillus, então eu lembro de ácido, então vai estar mais ácido, ou seja, o pH vai estar inferior a 4,5. Então essa daqui eu considero como falsa. Então eu descarto a 2 e descarto a 3, né? Aí então a 2 vai ser falsa e a 3 é o que vai diferenciar, galera. Se a 3 for verdadeira vai ser a A, e se a 3 for se a terceira afirmação for falsa, vai ser a A, e se for verdadeira, vai ser a D. Porém, vamos ler a 2 também. 2. O tratamento de escolha para candidíase vulvovaginal recorrente, 4 ou mais episódios por ano, é o uso de metronidazol oral por 7 dias a cada episódio. Vamos lá, não é metronidazol o tratamento para candidíase. E quantos episódios é para ser considerado como recorrente? Seria 2 em 6 meses e 3 em 1 ano? Se eu não me engano, essa seria o critério. E a terceira, que é o que a gente vai ter que diagnosticar, que é o que vai matar essa questão, é: o quadro clínico clássico inclui prurido vulvar intenso e corrimento esbranquiçado, espesso e aderido, classicamente descrito como leite coalhado. É verdadeiro. Então, a 1 é falsa, a 2 é falsa e a 3 é verdadeira. Vamos ver. E é isso aí, vamos para a próxima. De 2025, Hospital Regional de Presidente Prudente. Diz aqui: DNP, 24 anos, procura a unidade básica de saúde queixando-se de ardência à micção inicial. No decorrer da consulta, relatou apresentar ainda prurido vulvar. Nega os outros sintomas urinários e alega secreção vaginal esbranquiçada. Submetida à urina, 1 por 48.000 leucócitos campo. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa mais adequada. Olha, como falou que é um conteúdo vaginal esbranquiçado, eu estou pensando em candidíase. Agora, o que diz isso daqui? Ó, eu não sei o que diz isso aqui. Ó, submetida à urina, 1 por 48.000 leucócitos campo. Isso significa alguma coisa? Se alguém souber, escreve aqui, comente aqui o que significa isso daqui. Porque eu não sei. Vamos lá. Orientação de medicar o parceiro, já que se trata de uma infecção sexualmente transmissível? Não. Não há necessidade de exame especular por se tratar de provável candidíase. Estranho, é uma provável candidíase sim, mas será que ela não precisa passar por um exame especular? Não gostei muito disso aqui. Deve-se tratar a paciente para cistite bacteriana? Não, cistite bacteriana não, porque... Ai. Fiquei com dúvida, mas eu acho que não. Caso a secreção vaginal apresente pH menor que 4,5, pode-se tratar a paciente com fluconazol 150 mg em dose única. Orientação de medicar o parceiro, pois se trata de uma infecção sexualmente transmissível. Não. Essa A e a E é a mesma coisa? Errado. Galera, eu vou ser bem sincero, fiquei em dúvida entre B e letra D. Eu posso tratar essa minha paciente com fluconazol 150 mg em dose única, oral no caso, né, provavelmente? Não há necessidade de exame especular por se tratar de provável candidíase?
E aí, precisa ou não precisa dar uma olhadinha? Fiquei na dúvida. Eu vou marcar a B, mas eu vou verificar também essa D depois. Erramos! Realmente é o que a gente acabou de conversar aqui. Então, a alternativa está incorreta porque, embora a candidíase seja uma suspeita, o exame especular pode ser útil para confirmar o diagnóstico ao observar as características específicas da secreção vaginal. Ou seja, errei essa questão de bobeira e era a D. Ah lá. Que bobeira! Não poderia ter errado. Essa é uma questão que eu tenho a obrigação de acertar. Quem for fazer as provas de residência futuramente tem a obrigação de acertar essa questão. Não pode errar. Então vamos lá. A alternativa está correta porque a presença de secreção vaginal com pH menor 4,5 é indicativo de candidíase. Sim. E o tratamento com fluconazol 150 mg em dose única é uma abordagem adequada para essa condição, sim. Aí, ó. Então eu posso tratar sim com fluconazol 150 mg em dose única. Aí, ó. Tinha ficado na dúvida. B e D e marquei a errada. Não posso deixar isso acontecer. Mas vamos lá. Vamos para a 17ª. Desafio diário. Qual é a principal característica clínica da vaginose bacteriana? Vaginose bacteriana. Corrimento acinzentado, sim. Homogêneo, sim. Odor fétido, sim. E pH maior 4,5, sim. É isso aqui. Leucorreia grumosa? Não. Leucorreia grumosa, eu vou pensar na candidíase, né? Então, e prurido também, prurido não, supostamente não era para ter na vaginose bacteriana. Leucorreia purulenta? Pus, saindo pus. Dor pélvica, sangramento? Não, isso aqui não é para característica de vaginose bacteriana. Colo uterino em morango e corrimento espumoso? Não. Isso aqui é tricomoníase. Então, vamos de A. Certo, vamos para a próxima. 18ª. Não vou nem ler isso aqui. Uma questão do Medcel. Considerando o diagnóstico desta paciente, qual é o correto tratamento? Gente, não vou nem ler. Isso aqui é o colo em morango, em framboesa, né? Vamos fazer o quê? Metronidazol, 500 mg via oral de 12 em 12 durante 7 dias? Ainda bem que eu acertei, gente. Que loucura fazer isso, né? Marcar sem ler a questão. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Já tô cansado. Hospital Evangélico Cachoeiro de Itaperimi. Mulher de 36 anos procura atendimento por apresentar secreção vaginal acinzentada, com odor fétido, principalmente após coito, há 15 dias. Ao exame físico, exame especular evidente, presença de secreção acinzentada, aderida às paredes vaginais. Assinar a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica. Eu estou pensando em vaginose bacteriana. É isso aí. Vamos para a última questão de 2025 da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Menina de 5 anos comparece ao consultório com queixa de sangramento genital há 3 dias. O sangramento foi de pequena quantidade, vermelho vivo, sem presença de coágulos e foi notado na roupa íntima, na roupa de cama e na higiene da criança após a primeira urina da manhã. A mãe relata que a criança queixava-se de dor e coceira na região genital na última semana e observou presença de secreção amarelada sem odor na genitália externa. Nega queixas urinárias ou infecções recentes. Exame físico geral. M1, P1 sem anormalidades. Exame de genitália externa, padrão pré-púbere. Presença de hiperemia
e secreção branca de aspecto homogêneo. Qual é a conduta nesse caso? Nós vamos fazer sorologias para infecções de transmissão sexual. Olha, nós vamos fazer uma orientação de higiene da genitália externa? Sim. Ultrassonografia pélvica transabdominal? Calma lá, eu acho que não precisa fazer isso aqui ainda não, né? Cultura da secreção vaginal? Por que não? Gente, que questão difícil. Essa 20 foi pra... Eu achei difícil essa questão. Tá fácil para vocês? Será que eu que não tô conseguindo identificar o que é? Olha, uma criança de 5 anos, gente. Com padrão pré-púbere, né? Então, ok. Presença de hiperemia. Ó, tá vermelho, tá? E secreção branca, de aspecto homogêneo. Qual a conduta nesse caso? Sorologias para... Mas sangrou, né, gente? Sangrou. Só vou fazer orientação de higiene? Acho que não, né? Eu tô eliminando mais uma. E aí, vamos fazer umas sorologias para infecções de transmissão sexual? Será que está acontecendo alguma coisa em casa? Cultura de secreção vaginal? Eu acho que a cultura a gente tem que fazer. E agora, sorologia a gente vai fazer também? Vamos fazer cultura. Gente, era só higiene da genitália externa. Era só isso. Não acredito. Deixa eu ler aqui, ó. A alternativa está correta porque a apresentação clínica da criança com odor, coceira e secreção amarelada sugere uma vulvovaginite que é frequentemente causada por irritação ou má higiene. Orientações de higiene da genitália externa são fundamentais para tratar e prevenir a recorrência desse quadro. Isso inclui instruções sobre limpeza adequada, uso de roupas íntimas de algodão e evitar produtos irritantes. Caramba, errei. Quero saber o porquê isso aqui, ó. A alternativa está incorreta porque a queixa principal da criança é de sangramento genital associado a dor e coceira, com presença de secreção melada sem odor. Esses sintomas são mais sugestivos de irritação e infecção local. Ok, né? E aqui eu coloquei cultura da secreção vaginal, né? A abordagem inicial deve ser medidas, higiene e observação dos sintomas, reservando a cultura para casos que não respondem ao tratamento inicial, quando há suspeita de infecção específica. Errei, galera. Então, eu basicamente errei duas dessa seleção aí, dessas 20 questões. Se você me acompanhou até aqui, eu faço um pedido para você, dê um like no vídeo, me siga aí no YouTube e deixe seu comentário também. Veja aí, me diz o que você está achando. Fechou? Um abraço, beijos e abraços.